Na paz do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus e Pai, com o Espírito Santo, venha falar no teu espírito, falar na tua alma, venha esclarecer, por conta da limitação nossa, aquilo que nós não conseguimos expressar, mas a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo que testifica, o Espírito Santo que acrescenta aquilo que nós não conseguimos falar. Até na oração, acrescenta com gemidos inexprimíveis. A pergunta e a mensagem dessa noite, que eu gostaria de falar aos irmãos, a todos que vão estar assistindo. Para onde que está inclinado o teu coração? Para onde que está focado o coração? O seu coração está nas coisas desse mundo? Está nas coisas de Deus? Porque sabemos que é a parte que, espiritualmente falando, que deixamos muito a desejar. Focamos muito nas coisas materiais, esquecemos, distraímos com essa parte, a parte que é o nosso coração. E muitas pessoas falam, né? Segue o seu coração, porém a Sagrada Escritura, ela orienta diferente. Mas a pergunta é, como é que vai e para onde está indo o teu coração? Vamos imaginar um casal que se gosta, que tem um sentimento um para com o outro, que sente atração um pelo outro, porém elas, por causa da circunstância, por conta dos problemas, adversidade, talvez no passado, aconteceu desse casal, desse cônjuge, que um dia talvez até ficou, não pode estar junto. Mas o sentimento, aquilo que está lá no coração ainda está vivo ali dentro. Mas físico, eles não estão juntos, então não há uma comunhão. Mas eles se gostam. Assim, ao contrário, como aquele cônjuge, aquele casal, que estão juntos fisicamente, eles se tocam, só que o coração está separado, não está pensando naquela pessoa, mas pensando em outra. Então também não há comunhão. Aquelas pessoas que têm um coração inclinado para o carnaval, ou seja, o carnaval uma vez no ano. Tem pessoas que se preparam, até financeiramente, para se lançar todo no carnaval, ou seja, porque o coração dela estava focado no carnaval. E quando acaba o carnaval, ela volta e espera por mais um ano. Dentro dela fica aquela sede, aquela vontade para o carnaval de novo. Assim, o coração é para o jogo, para os vícios. Aquela pessoa que está com o seu coração inclinado para uma faculdade, que se esforça, fica de madrugada buscando, estudando, com livros, com matérias, para se formar naquilo que o coração dela está inclinado. Então ela vai colocar força. E ela consegue o objetivo dela. Porém, nós vemos que há pessoas que às vezes alcançam aquilo que o coração dela estava desejosa. Alcança na área medicinal, alcança uma advocacia. E nós sabemos, é testificado isso, que há tantas pessoas que alcançaram esse nível, esse sonho, o desejo do coração, mas que se encontra em vícios, se encontra em situações até humilhantes muitas das vezes. Por quê? Porque o coração dela, aquilo que ela estava desejosa, ela conseguiu. Entendeu? Mas só que o espiritual, aquele que pode preencher todo o vazio, não está presente ali. Nós vemos atores de futebol, atores até do Brasil mesmo, que se tornaram celebridades, alcançaram o nível na televisão, é conhecido pelo Brasil, pelo mundo todo, pelos filmes, pelas novelas, mas que alcançaram o patamar
naquilo que ela faz, naquilo que ela colocou o coração, naquilo que ela gosta, mas são pessoas que muitos, e é até famoso, conhecido, que estão nos vícios, estão com relacionamentos destruídos, relacionamentos até que de escândalos. Por quê? Porque ela alcançou aquilo que o coração dela desejou, mas ainda falta algo para preencher. Aí que acontece o quê? Vão para os vícios, para os jogos, para noitadas, para as boates, para tentar preencher, porque o que simboliza a alma é o coração. Assim como um filho que diz para sua mãe que ama aquela mãe: mãe, eu te amo, pai, eu te amo, mas que está nas drogas, está nos vícios. Então ele diz com a boca que ama, mas as suas ações não mostram isso. Ou seja, parece contraditório, se torna contraditório. Ou seja, se ele colocar força nesse amor, no coração dele mesmo, para amar o seu pai e sua mãe, ele vai fazer de tudo aqui para sair daquela vida, para demonstrar de fato que ama com ações. Porque ele diz com a boca que ama, mas o coração dele está nos vícios, está no mundo, está nas práticas ilícitas, naquilo que contraria, naquilo que até se machuca. Ele tenta preencher o coração dele nas coisas. Então há a pergunta: aonde que está o teu coração? Há muitas pessoas esmagadoras mesmo, que falam: meu coração é de Deus. Mas a atuação, para onde que está sendo? Se o coração de fato está sendo de Deus, como é que está a ação, a sua ação, o comportamento? Aquilo que você vem fazendo, as suas ações, está inclinado de verdade para Deus, de fato? Há um texto que eu gosto sempre de repetir, que o Senhor Jesus ele repete o que estava profetizado em Isaías, que diz: o meu povo, ele honra com a boca, mas o coração está longe. Ou seja, com a boca eles elogiavam a Deus, ele clamava, ele dava glória a Deus, mas o coração estava longe. É como aquela pessoa que está no templo do Senhor, está lá na casa do Senhor, o corpo físico, mas a alma, o coração está nas coisas, talvez na preocupação em casa, no filho, em coisas daqui desse mundo, que só afasta de Deus, que só se distancia de Deus. Por quê? Porque o coração dela está distante, não está inclinado nas coisas que são do Senhor, do único que pode preencher, porque o que preenche o coração, a alma, o que dá a alegria à alma, é o Espírito de Deus. O próprio salmista Davi, que tem uma canção que é muito conhecida, que diz: porque está batida a minha alma, são palavras do salmista Davi, porque se perturba dentro de mim. Ele mesmo diz: espere em Deus, porque ainda o louvarei. Ou seja, ele sabia que aquele que iria preencher o seu coração, a sua alma, seria o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, o que traz a alegria para o coração. Mas, porém, para que o Espírito de Deus ele traz a alegria para o seu coração, para o meu coração, nosso coração tem que estar voltado a Ele, tem que estar inclinado a Ele. Porque assim como é que você vai sentir essa comunhão? Assim como eu citei, como um cônjuge, que às vezes estão até juntos, fisicamente, mas não sente mais nada um pela outra. E aí que vem a separação. Por quê? Porque o coração, porque aquele sentimento já não existe mais. Porque não há comunhão. Então assim, se o coração seu, o meu, não estiver inclinado para Deus, voltado para Deus, então não vai ter comunhão. Porque como que você vai amar aquele que você não conhece? Aquele que você não tem intimidade? Talvez você pergunte: mas Deus é invisível. Mas ele se manifesta quando o coração
está desejoso a ele. Ou seja, se você crê no teu coração, se o teu coração for desejoso ao Senhor, ele vai se manifestar. E o mais interessado para se manifestar no seu coração, para preencher o seu coração, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que quer preencher o seu coração, quer trazer a alegria, a felicidade que falta no seu coração. Talvez você é uma pessoa que é bem sucedida, realizada naquilo que você sempre desejou. Talvez você realizou o desejo do coração da sua mãe, do seu pai, se formou naquilo que seu pai, que sua mãe queria para você, mas não era aquilo que o teu coração queria. Fala, não, eu vou realizar o sonho da minha mãe, do meu pai, que eles investiram em mim, sempre acreditaram em mim, mas lá dentro de você não é isso que você queria. E aquela vontade que você tem também de realizar, que talvez você que está assistindo realizou, ainda você se pergunta por que eu não sou feliz. Talvez você não fala com a boca, mas fala com o espírito. O seu espírito diz, por que ainda falta algo? Por quê? Porque o coração está faltando o próprio Espírito de Deus. A presença do Eterno habitando dentro de você. Porque Ele é o único capaz, o único que nenhum homem, nenhum relacionamento, nada vai fazer preencher o vazio que há no seu coração. Então, se volta e cria no teu coração ao Senhor. Deixa que Ele trabalhe no teu coração, para que você se sente completa, vivo, com esperança. Vou ler um texto aqui nas Sagradas Escrituras, lá no livro de Mateus, capítulo 6, que diz assim, capítulo 6, versículo 19: Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem o corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntei para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, o tesouro aqui simboliza, nessa passagem, o coração. Onde está inclinado o teu coração? Está inclinado na balada? Está inclinado na prostituição ou está inclinado nas coisas que são de Deus? Então diz aqui que a traça e a ferrugem corrói a traça. O que é a traça? A traça é um inseto. É o tipo de um inseto que, se ela pegar sobre uma roupa, existe até a traça da roupa que fala, ela fura aquele tecido, ela corrói. São os insetos bem pequenininhos que corroem aquele tecido. Se você deixar a roupa perto onde tem esses insetos, ela corrói o seu tecido. Assim é a ferrugem. Talvez você é uma pessoa que se sente forte como um ferro, como um metal que bate e que não amassa, que não quebra. Mas vem a marisia, vem a ferrugem que corrói, que consome. E aquilo que parece forte é consumido, é destruído pela ferrugem. E o próprio Senhor Jesus, ele segue dizendo, assim como o ladrão vem e rouba, porém juntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, aonde o ladrão, que o ladrão não vai entrar. A Bíblia diz que o ladrão não entra no céu, não tem como. Então, busque e crie o seu coração aos céus. Há uma passagem que diz que havia uma pessoa que passou por um campo e viu nesse campo um tesouro. Ele foi, escondeu aquele tesouro que estava sobre aquele campo, voltou, pegou tudo que tinha na sua casa e foi e comprou aquele campo. Por quê? Porque ali estava o tesouro, ali estava o reino do céu. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, e todos que estavam em volta faziam pergunta ao Senhor Jesus.
Muitos para tentar ver Jesus cair em contradição, muitos tentando ver Jesus numa situação que prejudicasse a sua vida. Mas a Bíblia vai falar que os fariseus viraram para o Senhor e disse: Mestre, nos mostre sobre o reino dos céus, fale sobre o reino dos céus. E o interessante é que o Senhor Jesus, ele diz que muitos procurarão ali, outros procurarão por ali, assim está escrito. Mas eu digo que o reino dos céus está dentro de vós. Olha só que coisa forte. O reino dos céus está dentro de vós, ou seja, o reino dos céus, a salvação, a presença da eternidade, o próprio Deus está dentro de vós, ou seja, se você quer buscar o alívio para a sua alma, para o seu coração, você tem que buscar, colocar, dar prioridade a Deus na sua vida. O próprio Senhor Jesus diz, aí dentro de vós está o reino dos céus, ou seja, então faz uma reflexão dentro de você, vê de fato o que está dentro de você. Sempre, e todos os vídeos eu gosto sempre de dizer que a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, o templo do Espírito Santo é um lugar que o diabo odeia. O diabo, ele sabe muito bem que nós somos o templo do Espírito Santo. A prova disso é que em um momento que o Senhor Jesus estava ministrando, estava num barco, os discípulos desesperados, quando Jesus deu ordem à tempestade, deu ordem àquela ventania, eles falaram assim: que homem é esse? Que até o vento o obedece, e eles não sabiam que era Deus que estava em volta dele. E um momento, em outra passagem, o Senhor Jesus chega à terra dos Gadarenos, e os próprios demônios diz: Filho do Deus vivo, veio nos atazanar, ou seja, ele se repronunciou, ele se direcionou a Jesus como Filho de Deus, ou seja, ele sabia, porque o próprio Satanás habitou no céu como um anjo, ele foi expulso, se voltou contra Deus, então ele sabe, ele conhece, ele sabe que nós somos o templo. Então ele, como templo, ele quer sujar o seu coração, ele quer sujar a tua casa, a casa de Deus, que foi construída pelo próprio Deus. Então, como é que suja o seu coração? É com orgulho, é com a soberba, com o achismo, com todo sentimento ruim que vem sobre a sua vida, todo sentimento ruim que vem sobre o seu coração. Que tudo isso aí faz que você se afasta de Deus. Então, para que o teu coração venha a ter a presença, tem que ter o desejo por Ele e se purificar, arrancar todo sentimento ruim, todo achismo, todo egoísmo, todo ódio, toda mágoa que fizeram talvez lá no passado. Talvez quando você foi criança, o teu coração sente esse tipo de sentimento por causa lá do passado, quando você era jovem. Mas você tem que se limpar. Seu coração tem que estar inclinado ao Senhor Jesus. Purifica o seu coração. Se entrega. A palavra do Senhor Jesus diz: aqueles que me buscam, aqueles que me invocam, mas clama e me busca de todo o coração. Ou seja, talvez você coloca todo o coração na sua família, nos seus filhos, que talvez cresce e se te despreza, vira as costas, te abandona, mas o próprio Senhor Jesus diz: o amor primeiro, o coração tem que estar primeiro nele, voltado a ele, porque ele é o único fiel que nunca vai virar as costas para você. Então, a força que você colocou, talvez no trabalho, a força que você colocou quando você era do mundo, quando você servia ao diabo, ao mundo, as boates, as coisas que são do mundo, tem que colocar mais força agora buscando a Deus. Tem que buscar agora, clamar agora, encher o seu coração, encher a sua alma, o seu espírito da presença de Deus. Clama ao Senhor. E ele diz que aquele que clama a mim, aquele me achará. Ele diz: aquele que me ama, eu amo os que me amam. Ou seja, se o teu coração amar o Senhor Jesus, ele vai se manifestar na sua vida o amor dele. Porque independente de você amá-lo ou não, ele te ama. Mas ele vai se manifestar no seu coração, ele vai se manifestar
na sua vida, demonstrando, derramando sobre você o teu amor. Que Deus possa abençoar todos que vão assistir esse vídeo. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua vida, em nome de Jesus.